Olá, meus queridos amigos que buscam a espiritualidade. É com muita alegria que iniciamos mais um encontro nesse canal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de fazer algumas considerações antes de iniciarmos o tema de hoje, que eu julgo ser necessário. Saibam que esse canal só pode ser útil aos que se reconhecerem imperfeitos e inacabados. Por que isso? Porque aquele que se julga, saber tudo, não tem função, está no canal errado, tá certo? Mas aqueles que se comprometem, ou se comprometerem a fazer um trabalho de transformação e mudanças e amadurecer, então está no lugar certo. Para mim, não existe russo, alemão, japonês, inglês, nem os crentes, nem os católicos, apostólicos, romanos, nem os macumbeiros, entre aspas, os espíritas, os budistas. Não, são pessoas comuns, que como eu, passou por diversas seitas, crenças, e estamos aqui batalhando rumo a essa vida espiritual, que muito tem se dito hoje em dia, porém a maioria não sabe o que é a vida espiritual. A maioria pensa que vida espiritual está associado à religião, e não é essa a nossa intenção, porque nós não faremos nenhum culto, nenhuma seita, nenhum ritual vinculado a nenhuma religião. Não estamos aqui para pregar nada, tá certo? Esse é um outro fator. O que nós faremos é justamente citar alguns entes, alguns seres que passaram pela história e que deixaram um legado aí fantástico. Então citarei alguns mestres, inclusive Buda, Jesus, Maomé, Da Vinci, cientistas. Então falaremos a respeito de homens que se destacaram, nessa nossa história. Não devemos aceitar absolutamente nada, nenhum ensinamento, texto filosófico ou mesmo religioso, ou acreditar numa autoridade sem que tenha sido sentido por nós mesmos. Porque quando você assimila o que vem de fora e sente aquilo como verdadeiro, aí sim, você pode dizer que valeu a pena. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que eu gostaria que vocês tivessem uma mente aberta para assimilar, para perceber, e aceitar novos conhecimentos. Então, mente aberta significa justamente isso. Você está pronto para receber um ensinamento novo, um conteúdo diferenciado. Então, depois que você absorver esse conteúdo e sentir por você, é que você pode dizer que valeu a pena, tá certo? O que eu tenho para dizer hoje com vocês, gostaria de estar falando, é justamente sobre a diferença, do que é o conhecimento e o autoconhecimento, porque são duas coisas distintas. Conhecimento é a ciência da matéria. E o que isso significa? Que é o acervo das descobertas e experiências humanas, daquilo que pode ser sentido e conhecido pelos nossos 5 sentidos. Então, a partir do momento que você teve experiências, você adquiriu um conhecimento. Experiências como? Experiências físicas, experiências materiais. Então, o que pode ser acumulado por você ao longo da tua existência, é o conhecimento. Então, tudo que pode ser definido pelo intelecto humano, através, inclusive da internet, tudo que pode ser pesquisado, tudo que pode ser investigado, é um puro conhecimento. Autoconhecimento, porém, é uma coisa diferenciada. Por quê? Autoconhecimento, quando se diz em autoconhecimento, a gente esbarra com o quê? Em primeiro lugar, a preguiça.
Por quê? Porque o ser humano ele foi condicionado a viver só a parte exterior de si. Então, ele foi condicionado a levar uma vidinha comum. Tudo acontece ao redor dele e ele não percebe. Então, quando se diz autoconhecimento, as pessoas acham, julgam, né, ser uma receita de bolo. Mesmo que você, né, tenha essa receita de bolo, o que vai acontecer? Você tem todos os ingredientes, tudo é dado para que você faça esse bolo. Então eu tenho uma receita de bolo extremamente gostoso, um bolo extremamente gostoso, né? O que vai acontecer? Me pedem essa receita, né? E aí eu passo essa receita e você executa esse mesmo bolo. Só que a pessoa chega e diz: ai, não ficou que nem o teu bolo. Por quê? Não é a mesma receita? É. Por quê? Porque a forma de você fazer esse bolo é diferente. Porque quando você está fazendo esse bolo, o que acontece? Você tem uma determinada vibração, você vai emanar um determinado sentimento ao fazer esse bolo. Então, quer dizer, a tua vibração invisível vai constar na execução desse bolo. Então, é óbvio que o resultado será diferente. Então, todos querem a receita pronta, mas essa mesma receita de bolo que está pronta, né, que você vai executar, no meio da execução vai surgir a dúvida. Será que a colher que ela usou é a mesma colher que eu estou usando? Será que a medida que ela me deu é a mesma medida que ela está usando? Será que ela não pôs um pouquinho mais, um pouquinho menos? Ou, na ânsia, né, de ver o resultado do bolo, você coloca o bolo no forno e tira antes. Ou aquele ponto X, porque o meu forno é diferente do outro. Então, quer dizer, você fala, né, 40 minutos no forno e de repente o bolo queima. Por quê? Porque a temperatura do teu fogão é diferente da minha. Então, essas diferenças a gente sente, né? Mesmo tendo aquele receituário de bolo, o teu bolo vai sair diferente do meu. É aí que muitas pessoas falam: ah, mas eu estou fazendo. Essa disposição ao fazer o bolo é que vai contar. E esse lado, né, dessa disposição é um lado invisível. De repente você está toda melancólica e vai fazer o bolo. Você acha que teu bolo vai ficar lindo e maravilhoso? É óbvio que não. Você, no mínimo, tem que estar disposta, predisposta a executar esse evento, tá certo? Então, por isso que o autoconhecimento é único, é um caminho solitário e não dá para compartilhar. Você tem todo um processo de ferramentas. Você pode, olha, é por aí que vai. Então, ao longo, né, das minhas experiências, eu vou colocar uma experiência para vocês que vivida, né, por mim lá atrás, porque eu julgo ser importante. Como eu disse no vídeo anterior, eu tinha dons de menina. Esses dons me levaram ao espiritismo. Então, com 10, 11, 12, 13 anos, que foi exatamente nesse período que eu entrei, né, despertou em mim aquela curiosidade de querer entender cada vez mais. E aí a minha sensibilidade também foi aumentando, porque aí eu passei, né, não só da vidência, a ter sonhos extremamente significativos. Mas naquela época, vocês imaginam, né, isso há mais de 60 anos atrás, né, mais ou menos 50, vamos colocar 50. Eu estou com 70 anos, 70. Então, lá atrás, não tinha, né, a facilidade que se tem hoje de sair na esquina e achar aquilo que você estava procurando, ou pesquisar na internet. As pesquisas eram feitas em bibliotecas e muitas vezes eram coleções e coleções de livros, e muitos deles nem existiam. Então era difícil a gente ter acesso a um determinado tipo de assunto. Mas mesmo assim, tínhamos que nos deslocar. Na minha tenra idade, né, porque
Eu, com 13 anos, comecei a pesquisar os livros do Kardec. Por quê? Porque eu já estava frequentando o espiritismo. Eu acho que o espiritismo, inclusive, é o primeiro rumo, né, que a pessoa, quando tem algum problema, né, procura. Por quê? Porque está além, né, daquilo que a gente julga ser a religião. Então, a gente vai na esperança, né, de ter respostas. E me deparei, né, com a obra de Kardec. Então, dentro do espiritismo, da Umbanda, que eu participava, era difícil a pessoa que procurava, né, essa compreensão maior. E aí eu fui estudando, e à medida que você vai estudando, eu li basicamente todos os livros do Kardec. A tua capacidade, a tua sensibilidade vai aumentando, tudo bem. Já prestes a casamento, casei e 1 ano e meio, pouquinho mais, depois do casamento, eu tive um sonho revelatório. Um sonho que me deixou muito intrigada. E aí, nesse sonho, aparecia um trabalho feito. E aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha, né? Por quê? Porque nesse trabalho feito, eu vi a imagem da minha primeira sogra. Eu não quis acreditar, mas eu constatei que era verdade. Só que é assim, ao mesmo tempo que eu sofri esse trabalho, que foi um trabalho de amarração, a minha mãe também fez um trabalho, que era um trabalho para me separar do antigo namorado que eu tive. Então eu sofri 2 trabalhos, entre aspas, espirituais, ao mesmo tempo. Então tudo isso me deixou num estado extremamente derrubada, né? Num estado crítico. Eu poderia dizer assim, meu mundo caiu, pois eu me separei. E é óbvio, né, que nesse período a vida tomou um rumo diferenciado. Por quê? Porque você passa a desacreditar de tudo e de todos ao mesmo tempo. Então, nesse período, foi um período negro. Eu tinha mais ou menos uns 23 anos. Então, nesse período, foi o meu grande salto. Foi aí que realmente, em crise, que eu comecei a buscar e aprofundar um pouquinho mais, tá certo? Então, por que eu estou comentando isso com vocês? Porque é na crise que a gente tem a oportunidade de chegar mais perto de nós mesmos. Aí vem um questionamento infinito, porque você não, em primeiro lugar, você não aceita. Não aceita por quê? Porque você acha que você é a lindinha, né? Que você é a princesinha e que nenhum mal pode te acontecer. Então, meu castelo tinha desmoronado. E com o castelo, né, ruído, quem sou eu? O que aconteceu? E isso não acontece só comigo, não aconteceu só comigo. Quantas pessoas são, entre aspas, vítimas de processos de trabalho feito? Só que eu tive que sentir na carne a dor de um trabalho feito. E isso, dentro de mim, é que me levou a fazer esses grupos. Eu, com 27 anos, foi quando eu comecei meu trabalho de grupo, para explicar para as pessoas o que era a religião, o que era o espiritismo, porque dentro do espiritismo eu busquei várias fontes. Eu não fiquei só na Umbanda. Eu fui buscar o candomblé, fui buscar a mesa branca. Cada lugar que eu ia, que eu tive acesso, me davam novos insights, novas experiências. Então, quando o meu castelo ruiu, eu pude perceber quão frágil somos nós. E aí foi um momento assim crucial para a minha mudança. Mas isso eu vou tocar nesse assunto quando a gente tiver com um conteúdo um pouquinho mais acelerado. Então, o que eu quero dizer para vocês é que esse trabalho de autoconhecimento é o que vai te dar a estrutura para enfrentar as grandes crises. Como eu já tinha, né, todo um antecedente de conhecimento da religião e toda uma estrutura, né, que o Espiritismo me deu, Kardec foi fundamental na minha vida naquela época.
Vocês imaginam, 50 anos atrás. Então, lá atrás a gente não podia falar de fenômenos paranormais, porque você era rotulado. Então, eu tive muita dificuldade em me situar. E depois da crise, né? Você fica mais esperta ainda. E aí você fecha a boca de vez. Então foi aí justamente que eu passei a buscar mais profundamente a sabedoria oculta. Por quê? Porque em mim aquilo fervilhava. Eu queria respostas atrás de respostas e atrás de respostas. Então, nesse primeiro momento, nós vamos entender um pouquinho, né, o que é o lado místico e o que é o lado oculto. Porque as pessoas, não, a maioria não diferencia o que é um caminho místico e um caminho do ocultismo. A maioria das pessoas acha que o caminho do ocultismo é o caminho do demônio, por ignorar o que é o ocultismo. Por outro lado, a maioria das pessoas ficam prisioneiras do caminho místico, porque é muito mais cômodo, né? Você chegar no pé de um guia, de um orixá, de uma entidade, né, entre aspas, espiritual, e pedir as coisas para ele achando que ele vai resolver tua vida. Quando, na verdade, não é isso que acontece, tá certo? Ele tem o seu limite também. E essas questões, né, como eu era vidente, eu via muitos casos de pessoas que não estavam com entidades, entre aspas, propriamente dita. Eram cascões. E tudo isso a gente vai falar. Não é o caso no momento. Então vamos lá. O místico, ele trabalha com partes. Ele, de repente, ele sai, ele pega partezinhas de uma forma até material, né? Ele vai montando um quebra-cabeça. O místico, ele trabalha o analítico, trabalha por partes. Já o ocultista, ele trabalha com a síntese. Então, é como se você partisse do cosmo para as partes. Esse é o trabalho ocultista. Já o místico, ele parte daqui para chegar lá, tá certo? São dois trabalhos que é assim, o ideal é você juntar as duas partes, não ficar preso só para o lado místico, porque aí você não vai chegar em lugar nenhum. Você fica prisioneiro, é a caixinha que eles tanto falam, lado místico, você fica dependente. Já o ocultismo, como ele dá uma visão extremamente maior, cósmica, então ele parte do todo para entender as partes. Falando nisso, nós vamos entender também um pouquinho, eu gostaria de comentar com vocês verão futuramente, nos próximos vídeos, que eu vou citar várias vezes a essência e a personalidade. A essência é justamente esse teu lado divino em nós, em você, tá? Então, a parte interna, aquela vozinha, né, que a gente escuta lá no fundo, isso é a essência. A essência é o ser espiritual que te compõe. Essa essência espiritual, para poder se expressar, precisa da alma, que é uma parte da tua personalidade também, tá? Então, quando a gente falar de essência, tem vários nomes. Uns chamam de eu superior, outros de centelha divina, outros de eu maior, de mestre. Cada um vai rotular da forma que quiser. O Deus interior. Já a personalidade é aquilo que compõe o nosso lado exterior. Então, na nossa personalidade é que estão os 5 sentidos. Então, por quê? Porque a nossa personalidade, como eu acho que eu já citei, né, vai compreender teu corpo físico, teu corpo etérico, aquilo que te dá vida, né, o corpo emocional e o corpo mental. Mental concreto, porque o mental, ele é duplo, né? É duplo, é a maneira de dizer, né? A gente divide ele em mental inferior e mental superior. O mental superior seria essa trindade que nos compõe, né, como ser espiritual. Então, tem que ficar muito claro isso também. Então, quando se diz de lado externo,
corresponde a essa personalidade. Agora, quando se diz essência, tá? É esse eu maior, que não é esse eu da psicologia, tá certo? Que eles chamam também de eu, né? Mas seria o eu inferior no homem. Então, quando falarmos de personalidade, a gente não pode esquecer que a personalidade é a qualidade do que é pessoal. É uma coisa acidental, ou seja, sem a nossa personalidade, a gente não tem esse desejo, né, de atingir estados de consciência cada vez mais elevados. E sem a nossa personalidade também não haverá essa existência, né, do cotidiano. E sem a essência, que citamos agora há pouco, não haverá uma base para o nosso desenvolvimento. Então chega uma hora em que a gente é obrigada a reconhecer que existe esse ser divino em nós. Então, o ideal é justamente isso, esse equilíbrio entre as partes. É necessário que haja esse equilíbrio. Então, quanto maior a igualdade entre as partes, mais intenso será o combate e mais completos serão a destruição e a renovação consequentemente. Então, quer dizer, quanto mais consciência a gente tiver, né, desse trabalho, como nós citamos, né, na aula anterior, o homem é uma máquina. Então, nós deveremos querer morrer voluntariamente. Ter essa consciência só assim é que poderemos renascer. Só assim é que a gente poderá partir para valores totalmente diferenciados. E para que a gente possa fazer esse trabalho de autoconhecimento, é necessário a gente se auto-observar. Então, não existe crescimento voluntário. Não, eu estou querendo me modificar, estou querendo melhorar, se você não se perceber. Então, como eu citei no vídeo anterior, o Gurdjieff, ele deixa duas formas da gente poder fazer esse processo. A primeira dela, devemos nos dividir em duas pessoas. Uma como observador e a outra como observado. Quando a gente deseja realmente fazer esse trabalho, você tem que se colocar no lugar do observador. Você tem que se auto-observar. É difícil fazer isso? Difícil se você, de repente, não quiser trabalhar, tá certo? Então, é como se você se colocasse, né, diante de você mesmo. É um trabalho árduo, porém tem que ser feito. Então, aquele que decidiu mudar, ele tem que estar decidido a assumir essa postura. Ou, uma outra forma, né, de se fazer esse trabalho é a vigilância 24 horas por dia. Ou seja, você ficar atento o tempo todo e observar tudo que você pensa. Essa auto-observação exige toda uma postura mental. Então, é assim, você vai perceber que uma hora você é positivo e que você é negativo. Essa vigilância de 24 horas, você vai sofrer, assim, choques com você mesmo. Por quê? Porque, de repente, é difícil a gente ficar focado nessa auto-observação. Mas não existe progresso nenhum se você não partir disso. Eu tive a chance de encontrar um grande mestre espiritual. Outra hora falaremos sobre isso, que foi ele justamente que me ajudou a compreender todo o processo, né, dos dois trabalhos feitos. Por quê? Porque a maioria das pessoas resolvem se vingar e atirar pedra, né, sair por aí, e eu não fiz esse caminho não, porque eu já conhecia bastante as leis e de repente eu fiquei esperta. Quando eu conheci esse ser, que julgo ser o meu maior mestre, um dos primeiros, não digo maior, mas o primeiro mestre, ele falou o seguinte para mim: se auto-observe, elimine dentro de você todo pensamento negativo. Eu falei, ai, tá fácil, né? Então como é que eu vou fazer isso? Ele falou, o problema é teu, ponto. Tá. Então o que eu fiz?
Eu escrevi papeizinhos e colei na minha bolsa. Naquela época não tinha celular, né? Então seria assim, a primeiro lugar era o celular. Mas naquela época não tinha. Então eu trabalhava num escritório. Então o que eu fiz? Eu coloquei no meu telefone, coloquei assim na agenda, coloquei no calendário. Então cada hora que eu olhava em algum lugar, um canto, tinha o papelzinho, o que eu estou pensando, o que eu estou pensando. Na minha casa, a mesma coisa. Na cozinha, que era um lugar que eu ficava bastante tempo, que eu sempre gostei muito de cozinhar, então tinha papelzinho colado na casa inteira, tá? O que eu estou pensando? O que eu estou pensando? Com isso, foi um trabalho árduo. E não pense vocês que a gente faz uma semana, 2, 3 e está resolvido o problema. Não, é um trabalho contínuo. É um trabalho demorado. Basicamente, para eliminar a energia negativa que estava em mim, foi um processo árduo, doloroso e longo, mais ou menos uns 2 anos, para eliminar o pensamento negativo. A gente acha que isso é fácil, isso é... Então, experimentem fazer isso. Eu gostaria que vocês colocassem a prática. Para ter resultado, tem que ter o trabalho, você tem que praticar. E depois me conta como é que você eliminou a energia negativa da sua vida. Qual é o método que você usou para passar para outras pessoas, inclusive. Então, a autoobservação é a ferramenta principal para esse autoconhecimento. Então, com essa postura de autoobservação, você perceberá, pouco a pouco, as inúmeras máscaras que nós utilizamos durante o dia. A gente acha que a gente é a mesma, né? O tempo todo, mas não é. Por quê? Porque cada hora você está com um estado diferenciado de ânimo. Você está uma hora animado, outra hora desanimado, uma hora positiva, outra hora negativa. Então, a gente vai percebendo todas as máscaras que a gente usa. Então, nessa autoobservação, a gente lentamente vai percebendo que a vida é como se fosse um palco, né? Em que a gente representa diversos personagens. Durante o nosso dia, assumimos mesmo diversos personagens. Mas você só consegue perceber isso se auto-observando, tá certo? Você perceberá também que, por comodismo, nós não assumimos os nossos erros. Então, é muito mais fácil, né, a gente colocar que o outro impede a minha felicidade, que os outros são culpados pelas coisas não terem saído do jeito que eu gostaria que tivesse saído. Nós não assumimos também as responsabilidades das nossas deficiências. Por quê? Porque nós sempre culpamos os outros. Então a gente acha, né, que de repente tudo que vem de fora é que impede o meu sucesso, o meu brilho, que por causa dos outros a coisa deu errada. E não é por aí, né? A gente sabe que tudo, absolutamente tudo, depende de nós. Então, cabe a nós escolhermos ser felizes ou sermos seres infelizes. Então, chega um determinado momento em que você cansa de ser falso com você mesmo, porque não dá para esconder, né? Tem uma hora que você vai ter que assumir que a culpa da tua infelicidade é só tua. Então, a finalidade desse método de autoobservação é a libertação da pesada carga das leis da sociedade. Uma pessoa liberta. O que é uma pessoa liberta? Essa liberdade tem um preço alto, gente. E não é da noite para o dia que a gente consegue essa libertação. A outra coisa, né, como finalidade desse método, é justamente uma maior harmonia com o seu corpo. Por que maior harmonia com o seu corpo? Porque você vai perceber os furos que você comete. E esses furos têm que ser tapados.
Então, à medida que você vai tapando esses furos, você vai se sentindo mais verdadeiro com você mesmo, né? Você vai sentindo que tudo depende de você. Então, esse equilíbrio, né, que seria um terceiro aspecto da personalidade e da essência, vai te deixar de bem com a vida. Então, a harmonia é uma questão muito relevante, né, para o teu bem-estar. Então, quando você está harmônico, tudo ao teu redor se harmoniza, porque você automaticamente vai atrair essa harmonia para perto de você. O outro ponto, nesse aumento do conhecimento, né, você vai aumentar a vontade de querer viver, porque muitas pessoas querem morrer. Então, quando você está positivo, você tem entusiasmo pela vida. A vida passa a ser uma coisa extremamente agradável e você não quer perder por nada desse mundo. E aí, automaticamente, você vai desenvolver os outros corpos. Você obterá corpos mais evoluídos. Então, é isso, tá? Temos que observar ao nosso redor que, independente do teu estado, o mundo continua existindo, tudo continua fluindo. Como resultado, então, desse investimento, porque você está fazendo um investimento em você mesma, o que vai acontecer? É assim, nós vamos acordar. Esse é o famoso acorde, acorde para a vida. Acordar. O que é uma pessoa desperta? É aquela que saiu do estado de sono, aquela que acordou para si próprio, né? Nesse momento, você vai perceber que os teus olhos vão se abrir. Você vai ouvir, você vai cheirar, você vai sentir, você vai provar, você vai tocar, você vai viver de uma forma totalmente diferenciada. Então, tudo ao teu redor vai ter um novo sentido. Por quê? Porque cada hora do dia o drama cósmico se desenrola à nossa frente. Só que como a gente estava dormindo, né, a gente não estava preparada para ver tudo isso. Então, inúmeras transformações irão ocorrer na tua vida através desse processo de despertar. Então, nós vamos cada vez mais perceber o desabrochar daquela flor. Você vai perceber as plantas de uma forma diferente, toda a natureza de uma forma mais pulsante, mais reluzente, mais brilhante. O teu contato com os animais não é só ter o cachorrinho, ter o gatinho. Você vai perceber a formiguinha, você vai perceber os pássaros, porque você vai ficar mais atento, mais ligado a tudo que está à sua volta. Então, cada planta, cada animal, cada nuvem, o sol, o oceano, tudo fará parte desse contexto. Se você quiser observar, se você quiser ouvir, se você quiser despertar. Então, você vai perceber que você tem a natureza toda envolvida em você. Você é a própria natureza. Você passa a fazer parte, né, desse mundo cósmico. Começa a perceber que você foi inserida nesse contexto universal. Então, aprendendo a ver, a ouvir, parando de ser egoísta e parando de sonhar lindos contos de fada e despertando, você virá a ser aquilo que um homem seja: olhos e ouvidos de Deus. Ou, se preferirem, uma parte da consciência cósmica. E é isso. Meu recado foi dado, espero que vocês tenham gostado. E, se gostaram, eu peço a vocês que dê o like e compartilhem com pessoas que buscam se autoconhecerem. Se tiverem alguma pergunta, alguma questão, comentem e espero revê-los no próximo vídeo. Se vocês gostaram, compartilhem, ajudando o nosso canal a crescer. Desde já, gratidão profunda e até breve. Beijo no coração, muita paz e até sempre. Fui.